Estamos aqui em mais um novo podcast Veja Bem, podcast onde a gente fala de empreendedorismo, empreendedores, empresas, um pouquinho de política, por que não, né? Sempre com um pouquinho de sarcasmo, um pouquinho de novidades e de uma forma leve que a gente consiga trazer um conteúdo bacana para todos que nos seguem. Antes de mais nada, preciso agradecer, né, a nossa apoiadora, a Curtis Móveis. É uma empresa que nos apoia desde o início do nosso podcast, onde nos proporciona esse ambiente agradável, elegante e que com certeza poderá lhe ajudar, seja num ambiente residencial, num ambiente comercial. Com certeza você terá uma assistência com trabalhadores especialistas para trazer o melhor conforto e a melhor elegância para o seu ambiente. Qualidade, atendimento. Qualidade, atendimento. Dispensa qualquer. Tem lojas aqui em Rio do Sul, tem lojas em Tuporanga e tenham certeza que serão muito bem atendidos. Ao meu lado aqui, Chico Cardoso. Tamo junto. Tamo junto mais uma vez, né, Chico? Glória a Deus. Para bater papo. E do meu lado direito aqui, Richieri, vulgo Richi. Né, Richi? Parente. Parente, agora tô sabendo que é parente aqui. Parente. Sabendo que é parente. Primo. Por escolha, né? Primo por escolha, isso por é escolha, verdade. Mas vamos fazer o quê? E um parceiro nosso, e nós vamos falar um pouco mais, ele é um empreendedor nato, né? Um pouco de empreendedor e também foi pro corporativismo hoje em dia, né? Associativismo. Desculpa, o associativismo, né? Como presidente da CISI, nos conta um pouco mais dessa tua história, da tua trajetória. Família empreendedora, né? Família empreendedora, estava falando um pouco antes, é pai, é mãe, é irmão, todo mundo junto. Primeiramente dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês, né? Chico, Ricardo, obrigado pelo convite. Cada momento que a gente tem a oportunidade de conversar um pouco, de falar um pouco, de contar um pouco da história, é momento de alegria para a gente, né? Falar um pouco do que a gente fez fica fácil, né, Chico? Você Sim. dizia há pouco. Nasci em Atalanta, né? 18 de janeiro de 85, estamos completando 40 menino. Completando quase os 41 anos, depois que você entra na casa dos 200 não sai mais, não sai mais, né? não. Esperamos que vamos completar os 100, então a gente vai sair. Vamos para frente. Sou pai da Heloísa e casado com a Juliana, né? Filho do seu Vilmar e da dona Maria Goretti Hamloff, um atalantense feliz por ter nascido em Atalanta, morando em Rio do Sul há mais de 20 anos aproximadamente. Minha esposa é de Pouso Redondo, teve um curto espaço de tempo onde residi em Pouso Redondo, mas agora fazem 10 anos aproximadamente que retornei já para Rio do Sul, né? Então, realmente muito feliz por estar nessa cidade, por empreender nessa cidade, né? A gente tem negócios fora da cidade de Rio do Sul também, mas realmente eu me sinto muito feliz por estar aqui hoje, né? Já tive a oportunidade de no meio associativismo, no meio do voluntariado, né? Tive a oportunidade de presidir Rotary Club Rio do Sul Centenário, 2014, 2015, fiz parte do núcleo dos jovens empreendedores por um longo período aqui na Associação Empresarial de Rio do Sul. Tive a oportunidade de presidir o Observatório Social, né? Bacana, aqui né? de Rio do Sul também, uma entidade muito legal. Faço parte hoje e fiz parte já no passado também da diretoria da Fundação Empreender, sediado em Joinville, que tem parceria longa com a Sociesc, né? Então, realmente... O associativismo está colado em ti. Sou bastante feliz, né? Hoje a gente tem uma sociedade com uma rede de supermercados, a qual também foi fundada dentro do modelo associativista. Meu pai foi o primeiro presidente, foi o presidente fundador dessa rede de supermercados e a gente faz parte hoje também. Eu sido um dos... penúltimo, antepenúltimo presidente do conselho, né? A gente não tem atividade comercial mais desse supermercado, mas a gente ainda tem uma participação societária nessa rede. Então, realmente, a gente é envolvido no associativismo, tem paixão por isso. Eu digo que eu sou um apaixonado pelo voluntariado, pelo associativismo. E hoje, né, estando presidente da Sears, obviamente, a oportunidade de desbravar, trazer um pouco mais do que a gente vem crescendo. Eu estou na diretoria da Sears, da Associação Empresarial aqui de Rio do Sul há mais de 12 anos, né? Completando aí, então fiz parte de 6 gestões antes de estar hoje presidente. Realmente
passei por diversos cargos de diretoria, Aprendeu né? bastante. Com certeza, né? O grande desafio é que o meu pai tem uma frase que ele costuma sempre falar, né? Quando a gente acredita que sabe as perguntas, todas as respostas, a vida muda todas as perguntas, né? Sim. O desafio sempre se renova, cada vez os desafios são diferentes. Não sei se Ainda maiores. mais na ponta agora, né? Exato, né, Chico? Desafio diferente. Você estar presidente de uma entidade como essa, as oportunidades são muito grandes e por conta disso os desafios não são diferentes, Sim, né? É o com momento certeza. realmente Se da gente... equivalem, né? O Chico, que esteve presidente do CDL, sabe muito bem disso, né, Chico? E, né, Ricardo? Todos Sim. nós que participamos de qualquer atividade voluntária, qualquer atividade associativista, na minha percepção, você tem um desafio, né? E, por outro lado, também você tem uma oportunidade. A partir do momento que, por carinho à causa, por amor à causa, você entrega um bom trabalho, as pessoas, e na minha percepção, imagino eu, sempre que quando você está entregando voluntariamente um bom serviço, quando você está sendo remunerado para entregar algum serviço, teoricamente, em tese, você estará entregando um serviço ainda melhor. Então, eu acredito que a gente aprende muito, né? Aprende a delegar, aprende a ser um melhor gestor eventualmente, depende de cada um, obviamente, de tentar aprender e tentar entregar isso, receber isso, mas eu sou muito feliz por essas oportunidades que a vida me deu. Mas antes de estar dentro do associativismo aí, tu tem uma história de empreendedorismo, que é o que nós estávamos conversando antes. Empresário. Acho que o teu pai tem uma história disso, que daí vem Certeza. com essa sociedade, e aí depois vem a Juriel, né, que eu acho que é o ponto, o marco, vamos dizer assim, para ti e para os teus irmãos, né? Conta essa história de como vocês empreenderam, de como vocês cresceram e como criaram a Juriel hoje, né? Partindo lá de um início, né, como comentei, nascemos em Atalanta, né, tanto eu, quanto meus pais, quanto meus irmãos, e em 97, então, ano que vem aí completa 30 anos aproximadamente, nós iniciamos uma pequena mercearia na cidade de Atalanta, né, ao qual eu com apenas 12 anos, eu tinha recém-completado, como falei anteriormente, faço aniversário dia 18, dia 27 de janeiro nós inauguramos essa pequena mercearia lá em Atalanta. E foi trabalhar. E fomos trabalhar, sim. O meu irmão, o Eli, que é o segundo irmão, né, Juriel, hoje é a empresa que a gente faz a gestão, né, Júnior, que é o meu irmão mais velho, que hoje gera a filial aqui em Rio do Sul, Eli, que gera a filial em Lages, e Ricieri, que sou eu que faço a administração da empresa do atacado e da transportadora aqui em Rio do Sul, junto com o suporte do pai, obviamente, que está ainda bastante ativo no dia a dia dos negócios, né? E então, a partir dali, em 97, nós criamos uma empresa de fato familiar, né? E eu com 12 anos, o meu irmão, o meu segundo mais depois de mim, vamos dizer, mas né, um pouquinho mais velho que eu, com 16, ele ainda estudava à noite, e o Júnior era representante comercial, tal qual o meu pai, né? Minha mãe trabalhava conosco e nos ajudava nas atividades da mercearia. E recordo, né, acho que a gente está aqui para contar um pouco os casos que são bem interessantes, né? Eu fui lá iniciar com 12 anos e meu pai foi me ensinar a fechar o caixa. Porque, de fato, meu irmão saía para aula logo, com 16 anos estudava à noite em Atalanta ainda, eu com 12 anos, minha mãe nunca havia trabalhado fora, né? E eu disse, eu fecho o caixa aí, deixa comigo. E aí meu pai me explicando como fechava o caixa, aquilo foi uma cena muito marcante assim para mim, porque eu acabei discutindo com ele, porque eu não estava entendendo a linha de raciocínio dele, que estava correta, obviamente, e a minha não estava, né? Sim. Mas eu acabei discutindo com ele, disse, por que eu não faço assim? Ele disse, porque depois você vai ter que fazer o mesmo processo para fazer o que eu estou te explicando que tu tens que fazer primeiro, né? Sim. Então foi algo maravilhoso, assim, algo que marcou bastante a passagem disso. E aí acabamos trabalhando lá por algum período, até completar aproximadamente 20 anos. E aí foi onde a gente acabou nesse período também fazendo uma aquisição de um outro supermercado. Meu irmão deixou de ser representante comercial, então nós tínhamos 2 lojas de supermercado. E aí acabamos em 20 de julho de 2005, dando início às atividades aqui em Rio do Sul, adquirindo o que talvez mais antigos aqui da região conheçam, pessoas que trabalham no segmento, o que era a antiga Comip. Nós fizemos a aquisição, eles eram em 14 sócios, salvo engano, no final do período onde eles estavam gerindo a empresa. E nós fizemos a aquisição, então, um pouquinho antes, obviamente, iniciamos as vendas no dia 20 de julho de 2005 aqui em Rio do Sul, então com a empresa Juriel. E aí realmente é algo que dá um livro, não à toa que o meu pai fez a inscrição dele. E vai longe. Mas uma coisa que me chamou a atenção agora, Chico, até de uma conversa que a gente já teve em outros podcasts, em outras conversas com outros empreendedores, uma coisa que me chamou a atenção agora aqui, teu pai fez tu aprender a fechar o livro caixa diariamente.
E a gente já falou que o financeiro é o coração de um empreendedorismo. É o coração, tem que ter o cuidado fino, tem que ter o cuidado diário. Isso veio para mim com uma luva, agora aqui encaixou, porque assim, muitas vezes a gente acha que o empreendedorismo é só sair vendendo. E na verdade tem que cuidar da parte interna e tem que cuidar da parte financeira. Vocês se estruturaram para isso? Vocês montaram isso? Isso era uma preocupação latente desde o início lá da mercearia até hoje? Como é que vocês têm esse cuidado com esse fluxo de caixa, com essa questão financeira? Meu pai teve a oportunidade de estudar apenas 4 anos e meio. E, no entanto, ele trabalhou um pequeno período, um curto espaço, em uma contabilidade. E, pelas próprias palavras dele, ele aprendeu talvez até mais, ou algo mais importante, talvez eu poderia dizer, nesse pequeno período que ele trabalhou numa contabilidade, 6 meses, 8 meses, não me recordo, do que no próprio período que ele estudou efetivamente. Porque, segundo ele, o ex-patrão dele explicou para ele que qualquer um pode ir bem na vida, ou segundo o alemão que veio da guerra, fugiu da guerra da Alemanha à época, ele disse, qualquer um pode ficar rico, é só gastar menos do que ganha. No entanto, o brasileiro, muitas vezes, não sabe quanto ganha e tão pouco quanto gasta. Quanto gasta. Cabendo no bolso, vai, né? Cabendo a parcela no bolso. Cabendo a parcela, vai. Vamos. Quer dizer, achando que cabe. Né? Achando que cabe. Muitas vezes, né? E aí a gente sempre foi muito rígido com a questão caixa, sempre foi muito rígido com eventuais investimentos que fujam um pouco da nossa... do nosso poder de investimento. Do fluxo mesmo. Fluxo de caixa. Crescimento constante, devagar, constante, com consciência. Sustentável. E eu acabei, de certa forma, pegando muito essa paixão por números, Formei minha economia há pouco, tal qual meus irmãos não fizeram graduação, eu também não havia feito. Eu disse, não, mas em algum momento eu farei. E aí fiz minha economia justamente porque paixão por números, gostar disso, Sim. Eu, em um determinado momento da minha vida, eu tenho a grata satisfação de ter amigos, eu diria, mais inteligentes do que eu. Pessoas que te provocam. Adoro ter conversas e bate-papos, como esse que a gente está tendo aqui, porque são pessoas que muitas vezes fazem você refletir sobre essa vida, fazem você pensar sobre as suas atitudes, a forma como você vive e principalmente sobre sonhos. E aí brincávamos antes de um podcast, talvez que lá no futuro vocês possam realizar aí uma bebida, alguma coisa, a prosa sai mais fácil, E em um determinado momento desse, com alguns amigos, nós tomávamos lá também algumas bebidas, e conversa, e coisa. E aí, na filosofia que já estávamos, E aí, qual é o sonho grande de cada um, Recém tinha sido lançado o livro do Sonho Grande, dos três, Jorge Paulo e os seus sócios, os Lema. O Lema e os sócios, o Beto Scupira e os 3 sócios da Ambev. E aí, qual é o sonho grande e tal. E naquele momento eu disse, cara, meu sonho grande seria ter participação em 10 unidades de negócios, 10 CNPJs e tal. E isso faz aí aproximadamente uns 16 anos, 15 anos talvez. E o tempo foi passando e nós voltamos a nos reencontrar em alguns momentos. E hoje eu tenho a satisfação de ter alcançado aquilo que para mim lá atrás era um sonho. Maravilha. A gente, além da questão da Juriel, que é a nossa empresa, que é onde a gente trabalha o dia a dia, que é onde a gente executa nossas ações e o nosso principal foco, obviamente. Nós temos algumas empresas de administração, temos algumas empresas de investimentos, ao qual algumas faz parte com a família, outros na minha pessoa física, a gente tem essa felicidade. E aí muito disso também entrou pela questão associativista, Eu tenho uma grande quantidade, um excelente número de sócios, A gente tem algumas empresas dessas de investimento, uma tem 16 sócios, uma tem 14 sócios, então só ali já vão quase 30 sócios que a gente tem, além de sócios, e eu tenho essa felicidade de tê-los como amigos também. Muitos deles nós nos reunimos mensalmente, troca algumas ideias e tal, e isso gera o que eu comentei, de ter essa amizade, ter esse relacionamento, as pessoas nos puxam para cima, Você acaba elevando a régua, E a gente, não por inveja, mas por ver... Se o Chico consegue, o Riz também consegue. Se o Ricardo consegue, o Riz consegue. Puxa o outro, E a gente vai tentando sempre se equilibrar e melhorar cada vez mais enquanto cidadãos, enquanto
família, né? Eu acho que isso também é algo importante, ter esse discernimento. Alguns dias atrás eu recebi, né? Final do ano a gente também fica mais emotivo, né? Não sei se um pouco pela graduação alcoólica em alguns momentos do cara estar lá, eventualmente no final do ano na praia ou em casa, mas o cara está mais tranquilo. E aí a gente recebeu uma mensagem, fiz questão de mostrar para minha filha, né? Um queridíssimo amigo meu falando, Rice, né? Ele tem um grupo lá de 4, 5 amigos, ele fez uma descriçãozinha de cada um ali, cara, Feliz Natal, Paraná, Feliz Ano Novo, e cara, continue sendo assim, fazendo isso, fazendo aquilo, para cada um ele escreveu, né? E uma das coisas que ele me falou, eu disse, Rice, continua no ritmo que estás com a tua família, que legal, né? Filha educada, bonita, querida, né? Vocês, da esposa, todo casal tem alguns desafios, mas a gente se dá super bem, então são coisas que, né... Família, todas elas têm desafios, têm problemas, mas assim, com certeza é um dos maiores. E um dos amigos meus também, então, para finalizando esse assunto, me faz sempre um questionamento que eu acho fantástico, fundamental. Ele disse, cara, o que ele faz sair da cama de manhã cedo? Cara, se é só o despertador, algo está errado. Algo está errado. Bem errado. Né? Algo está errado, você tem que sair por uma motivação, por algo que, né? Cara, eventualmente quando o despertador toca, eu acordo super cedo, né? Mas eu muitas vezes acordo sem o despertador, inclusive, mas você tem que acordar com ânimo, né? Puxa, vou ter que ir para lá de novo hoje. Cara, não tá errado, amigo. Né? Tem que você reavaliar, ressignificar algumas coisas, eventualmente dar um passo atrás, porque realmente a gente está aqui para ser feliz, né? Sim, com certeza. E essa pessoa, há alguns anos atrás, me perguntava, né? O que te faz sair da cama? Eu disse, cara, é ser orgulho para o meu pai e para minha mãe. Né? Isso, obviamente, antes de criar a minha família, né? Hoje, com a minha família, com certeza, é ser orgulho para minha esposa, ser exemplo para minha filha, né? Continuar dando orgulho para meu pai e para minha mãe também, obviamente, mas sendo exemplo aí para... Né? Chico também tem menina. Ricardo, não sei se você tem... Duas meninas. Tem 2 meninas também, ó, 5 meninas aí. 5 meninas. Dizem que a gente teve pouco pecado, né? Não vamos entrar nesse ponto, né? Nesse ponto. Mas uma coisa que até nós estávamos conversando antes, eu vou te fazer essa pergunta para tentar linkar aquilo que a gente estava conversando antes aqui. Hoje a Juriel, tu falou para mim que tem 3 unidades em Rio do Sul, 2 em Rio doSul e 1 em Lages. E uma com uma atividade transporte, né? Uma no segmento de transporte e uma para atividades imobiliárias, da família. E tem aquela que faz a venda... da pronta entrega. A pronta entrega, que nós estávamos discutindo aqui, que eu achei fenomenal e eu fiz o link pro online, né? Tu falou para mim que é uma atividade que está morrendo há 50 anos. Sim. Mas será que ela está morrendo mesmo? Talvez reinventando, né? Se reinventando. Seja mais adequado o nome, né? Porque o meu pai começou a ser representante, ser vendedor na pronta entrega. Em 1900. Porque a pronta entrega é botar dentro de um carrega o caminhão e sai vendendo. Justamente. Sai com o caixa zero e volta com o caixa vendido. E daí eu fiz aquela provocação para ti. Antes. O online, o que é? Eu estar na minha casa, comprando e aguardando 2, 3, 5, 10 dias para chegar. A pronta entrega é o quê? É eu estar na minha casa e ter o produto na hora. Na hora, né? E o supermercadista, né, no nosso caso, ou né, hotel, restaurante e tal, que é onde a gente atende, obviamente acaba atendendo algumas pessoas físicas, mas principalmente o comércio, claro. Mas passa muito por isso, né? Porque você está ali, o produto, né? E, de certa forma, no atacado, que também é né, onde eu estou mais ativo efetivamente, a gente entrega em 24 horas, porque a gente tem vendido no dia seguinte, a gente já está entregando. A nossa empresa, pro nosso segmento, ela não é uma empresa gigante, obviamente, né? Nós temos empresas aí que tem 5 mil representantes comerciais, 2 empresas de Uberlândia que deve ter juntas aí quase 10 mil representantes comerciais. Né? A gente tem ao total 15, né? Juntando as 3 empresas. Então, é um número significativo, sim, para o nosso, né? Para aquilo que a gente imaginava. No universo do ramo, mas no universo do setor, do segmento, isso é... Então, para nós, obviamente, além do relacionamento, além de estarmos aqui próximos, sermos da região, né? E termos a entrega rápida, a logística é um dos diferenciais para nós, obviamente a competência da nossa equipe, né? Eu sempre digo que eu sou extremamente puxa-saco do nosso time, porque realmente a gente... não sei se por competência, Veja bem. Não. Veja bem, não, daí vem a cultura, porque a gente fala muito sobre a cultura. E o que tu falou agora com força, tu falou, pô, eu tenho orgulho da minha... Mas é que o time, né, parte do princípio que tu também tem que saber contratar,
saber reter, saber motivar. Com certeza, mas a cultura disso, de tu ter um time próximo, o cara que entra, ele acaba sendo contagiado. Não vai, né? Pé de pera não dá maçã, como diz a dona Marli, mas tu enxertar dá limão. Mas mesmo que tu enxerta, não é maçã. Não é maçã. Entendeu? Então não vai. A pessoa que entra na Juriel, ela vai ter que andar a linha Juriel. Sim, com certeza. Pode vir o Ricci, né? A gente conhece há muito tempo já, eu tenho uma admiração enorme já, tanto pela pessoa quanto pelo profissional. E não estou puxando saco porque é primo, né? Mas é muito aberto a um feedback. Né? A gente foi diretor junto na associação, muito aberto a feedback. Mas também sabe se posicionar. Então, cara, o cara vai ter que seguir. Se ele começar a andar pro lado, promove o mercado e vem. Né? Cultura é isso. E a tua linha do associativismo? Quando que isso nasceu? Onde que entrou na vida do Ricci ou da Juriel? Né? Quando que isso aflorou assim? Meu pai sempre foi exemplo muito, tanto para mim, eu acredito, quanto para meus irmãos, né? E meu pai foi sempre envolvido. Equipe de liturgia, CPC da igreja, APP do colégio, sempre envolvido. Foi, inclusive, em alguns momentos, passou um pouco pela questão de presidência de partido político, nunca concorremos, nenhum de nós familiares a cargo eletivo, familiares de primeiro grau, né? Tivemos alguns parentes, né? O Zaio, né? O tio Zaio, meu outro tio Tarcísio também foi vice-prefeito lá em Atalanta, foi vereador, o tio Zay também foi vereador, o sogro do Chico foi vereador também lá em Atalanta e tal, mas a gente nunca foi candidato a cargo eletivo nenhum, né? Nem meu pai, nem a gente, mas teve um certo envolvimento na política também, então a gente vai pegando gosto por essas coisas, né? Sim. E quando viemos a Rio do Sul, eu, né, comentei anteriormente, não via até então feito uma graduação ainda, tal, devido aos nossos horários, né? A gente vende num dia, entrega no outro, obviamente à noite você precisa se dedicar ao trabalho, né? Então aí o faturamento vai até 8, vai até 9, vai até 10 da noite. Não dava em alguns momentos, começava o carregamento 5 da manhã, então, cara, tinha que fazer um ajuste aí para fazer algumas coisas que a gente tivesse tempo, mas que também sobrasse tempo para fazer essas coisas que são o básico do primeiro processo da vida da gente é trabalhar, né? Na minha percepção. E aí onde a gente, o que eu tenho para fazer aqui no Sul, tal. Recebi o convite para entrar no núcleo dos jovens empreendedores da Sears. Né? E aí, quase para e passo a isso, recebi o convite para entrar no Rotary. Né? Aí acabei entrando tanto no Rotary quanto que eram reuniões, né, que os horários encaixavam para mim e tal. Eu disse, não, deu boa, vamos entrar nessas duas entidades. E aí acabei entrando e ganhando um carinho bastante grande, né? Salvo engano, entrei em 2009 no Rotary e praticamente nesse mesmo momento ali no núcleo dos jovens empreendedores da Sears. E aí tive a oportunidade de 2014 para 2015 ter presidido o Rotary. E aí foi, né? O carinho vai aumentando. Daí você... Outro dia eu ouvi de um amigo, ele disse, cara, chama pra cá, o associativismo ou o voluntariado é uma das poucas coisas que você é remunerado com mais trabalho por realizar um bom trabalho, né? Eu quero, pô, se tão bem lá, vamos dar o associativismo tem disso, né? E aí, lógico, o desafio sempre é limitar, né? Porque a gente trabalha muito, então, né? Você tem que criar alguns limites, né? Inclusive depois, né, da família você acaba oportunizando e priorizando algumas coisas, né? Mas realmente eu sou apaixonado e aí entrei no movimento jovem empreendedor aqui da Sears, que foi para mim um grande divisor de águas de fato, né? Tanto na vida pessoal quanto na profissional, porque ali eu tive a oportunidade de fazer parte do CEGESC, que é o Conselho Estadual dos Jovens Empreendedores. Fiz parte durante 3 gestões lá no CEGESC, da diretoria, efetivamente. Diretoria estadual, né? Da diretoria estadual, do Conselho Estadual dos Jovens Empreendedores. Todos os núcleos de jovens empreendedores do Estado. Né? Fizemos à época, nós tínhamos o Amândio aqui de Rio do Sul, que presidiu o CEGESC, né? Então, realmente foi um momento significativo para nós termos um presidente estadual daqui, que fez, diga-se de passagem, um belíssimo trabalho. Foi um presidente que elevou padrão do CEGESC, que já era muito bom, mas também conseguiu dar uma ressignificada, né? Fizemos um trabalho maravilhoso lá, e aí mostra um pouco, na minha percepção, ele brinca comigo que eu fui bastante obstinado, né? Porque durante a sua gestão, das 24 AGOs, que são as Assembleias Gerais Ordinárias, todo mês se realizava, né? Naquele período, hoje mudou um pouco, mas tinha uma Assembleia Geral Ordinária em algum ponto do Estado.
Criciúma, Tubarão, foi em Chapecó. todos. Das 24... Dionísio Cerqueira, Jaraguá, Itapiranga. Eu tive na GO Itapiranga, aquela GO foi engraçada, uma série de coisas legais. Itajaí, Balneário, Blumenau, cara, de todos, né, de norte a sul, de leste a oeste do estado, aí a gente acabou indo. E das 24, eu tinha me proposto a participar com ele, eu acabei tendo que furar em uma. E aí participei em 23. Que já é um número expressivo. Enquanto alemão, aquilo não me deixou contente, obviamente, né? Fiquei um pouco chateado comigo mesmo. Ano que vem eu vou nas 24. Não. Aí eu disse para ele, Júnior, isso logo na sequência ali, ele acabou assumindo como presidente da Sears. E eu, no Rotary, né, o Rotary tem uma política ali de companheiro 100%, né, não sei se tem esse conhecimento, mas assim, o Rotary, quando você participa de 100% das reuniões, você ganha um certificado. Não sei se hoje ainda se processa nesse formato, mas na época se tinha isso. E eu já tinha uns 5, 6 certificados daquele em casa. Eu disse, Júnior, Amândio, altera as reuniões, vamos alterar as reuniões para segunda-feira à tarde. Porque, cara, eu já tenho 10, eu tenho certeza, e eu vou participar de 100% das reuniões, que à época eram semanais da Sears, da diretoria. Sim. E segundo o Kleber, que é alguém que tem um know-how muito grande, se alguém tivesse participado de 100% das reuniões de uma diretoria, provavelmente ele saberia, né? Segundo palavras do próprio Kleber, ele disse, eu acho que não, ninguém nunca participou, nem o próprio presidente. Então, durante os 2 anos de gestão do ex-presidente Amândio, eu tive a oportunidade de participar em 100% das reuniões de diretoria executiva. Né? E aí sim, né? A gente vai criando esse caminho, vai criando esse laço, né? Como eu falei, a gente se torna melhor cidadão, se torna melhor empresário, se torna melhor pai, esposo, né? Eu acho que um pouco passa por isso, né? Das pessoas que a gente acaba convivendo, né, Chico? Deixa eu... Vai lá. A gente tem visões de associativismo, eu falo particularmente aqui muito da cidade e um pouco da região, né? Porque o Rio do Sul é a capital, então, querendo ou não, as outras cidades, por serem menores, sempre voltam para a capital. 2 perguntas. Qual que é a representatividade da associação comercial no estado, né? E qual é a importância do associativismo na vida de um empresário? Fantásticas perguntas, eu ia perguntar exatamente. E agora, qual vai ser o brief? Então, né, eu vejo que Rio do Sul tem grandes líderes, né, empresariais, me arrisco a dizer, de certa forma, inclusive políticos, né, em alguns momentos isso, talvez se quiser falar um pouquinho depois disso também, estamos abertos, com certeza. Nós temos, na minha percepção, Chico, desafios, não vou citar nomes aqui, mas eu tenho uma pessoa que é um extremo amigo meu, que eu ouvi de pessoas internas da FACISC, que é a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, falarem assim, precisava ter botado o pé na porta, dito que queria ser presidente. Entendi. Em alguns momentos a gente, mas não vamos comprar briga, né? Eu acho que isso em alguns momentos é saudável, e eu sou prova viva, eu corro 10 vezes para não entrar numa briga, mas também depois que compramos, damos a boiada para não sair. Mas eu penso que isso, de certa forma, em alguns momentos nos deixa de fora de algumas oportunidades, mas é uma construção. Quando você precisa se impor também tem um certo... não. Gera um conflito, né? Exato, eu penso que isso... O que é obrigado não é natural. O que é obrigado não é natural, e o conflito ele dá marca para tudo quanto é lado, né? Mas nós temos, na minha percepção, né, hoje, o André Odebrecht sendo vice-presidente da Fiesc, né, que é a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Fortíssimo. Né? Alguém aqui de Rio do Sul que já foi... tempo, né? Sim, ele está há muitos anos na Fiesc, ele inclusive chegou a ser vice-presidente da FACISC, né? Ele foi vice-presidente da FACISC, por questões pessoais à época, inclusive ele poderia ter assumido, mas ele não é esse o caso que eu citei anteriormente, mas ele poderia ter assumido como presidente da FACISC, sim.
Acredito eu que se tivesse, talvez naquele momento, vontade, ou, né, vontade talvez não seja a palavra adequada, mas se fosse o timing dele, talvez, né, se ele tivesse... Oportunidade, momento, possibilidade, isso, né? Quem sabe que tem família, trabalho, né? Exato, imagina, e uma empresa... equilibrar todos os não dá, E dificilmente, né, Chico? Um cai, desafio né? extremamente Então, grande, vai né? cair, né? Daí são escolhas que tem que fazer naquela hora. E talvez naquele momento não era o adequado a ele, mas hoje, né, tê-lo hoje na Fiesc é algo extremamente relevante para Rio do Sul, eu diria, né, Chico? Como eu falei, nós já tivemos o Amândio da Silva Júnior, que foi presidente da FACISC, do CGESC, que foi presidente aqui da CIRS, foi por muitos anos também diretor lá na FACISC, né? Hoje nós temos o Jean Sandro Pedroso, que foi presidente da CIRS, que está como vice-presidente regional da FACISC e que é um presidente do Observatório Social do Brasil Nacional. Nossa. O Jean é fenomenal. Então, nós temos aí o seu próprio Lino, que foi vice-presidente regional da Fiesc por muitos anos. Nós temos, sim, muitas pessoas, né? O próprio Sérgio Medeiros, Sim, né? Tá lá da dentro nossa irmã CDL, Sim. que esteve lá, presidente da FCDL. Né? Então, nós temos, na minha percepção, muitos bons líderes aqui na nossa cidade. Né? O que em algum momento a gente precisa ir adequando, reoxigenando, para que cada vez mais a gente mostre representatividade, mostre relevância, para que, na minha percepção, a gente não chegue nos lugares e quando diga, vocês são de onde? De Rio do Sul. Ai, gente, né? Eu não, assim... Chato, né? É algo Chato, que... chato, né? Já deu, né? A Chega, gente tem muita coisa boa que acontece aqui em Rio do Sul. Eu vejo que Rio do Sul... Eu vou contar breve experiência para vocês. Dia 31 de dezembro, eu acabei descendo um pouco mais cedo esse ano. Voltei dia 28 ali para trabalhar de 29 e 30. Dia 31, por escolha, eu acordei, fui para a empresa mais cedo. Deixei a filha e a esposa em casa descansando, vim para a empresa. E eu estava inquieto ali, não tinha muito serviço na empresa, né? Porque a empresa estava um pouco quieto. Eu disse, vou ligar para alguns amigos para ver como foi o ano, como é que vai ser o ano que vem e tal, qual é a expectativa. Comecei a conversar com alguns, tal. E algumas coisas me fizeram rever que nós estamos num bom caminho. Rio do Sul vive hoje um bom momento, sabe? Passou um pouco, eu penso que isso foi... tem sido construído, né? Entrando na questão política, por exemplo. Muitas das pessoas falaram da questão da cidade estar mais limpa. Algumas das pessoas que eu conversei, falei com 7, 8 empresários e amigos, tal, naquele dia de manhã 31, né? Eu quero receber... A pessoa primeiro, né? Eu consegui fazer ligação para 7 ou 8 amigos no dia 31 de dezembro. Atenderam e eu tive essa oportunidade de fazer a conversa e tal. E muitos deles falaram, né? Cara, a gente está vivendo um bom momento. Alguns fizeram um elogio à questão do prefeito Manuel, alguns fizeram elogio ao prefeito... que saiu, né, o Tomé. Então, assim, isso é bom para o município, né? Sim, porque tem que ser uma constância, não adianta também ser um carrossel, né? Exatamente. Isso foi algo que, para mim, me deixou tão feliz de ouvir que os empresários, esses que eu conversei, assim, muitos deles confiantes. Cara, 2026, lógico, a gente já, vai ter Copa, vai ter um caminhão de feriados, vai ter eleição, o Brasil para. Eu vejo que, beleza, tem essas coisas sim, eu acho que vale a gente surfar um pouco essa maré também. Porque um dia de eleição, o governo que lá está sempre vai precisar fazer alguma coisa de bom para tentar reeleger. Sim. Então, um pouco de dinheiro vem, né? Gostando ou não gostando da questão política eleitoral, vai ter oportunidade para alguém. Então, a gente precisa aprender a surfar essas oportunidades, aproveitar essas oportunidades. Penso que cada um tem os seus desafios, obviamente, particulares, né? Sim. Tem alguns amigos que têm negócios que a forma como o governo trabalhou aí, né? De autoescola, por exemplo. Queridíssimo amigo nosso. Ficou complicado, né? Foi uma das ligações que eu fiz. Ele disse, olha, esse meu negócio hoje, ele precisa se reinventar assim muito rapidamente, porque tem essas situações. Sobre a chance de Não tenho falir, chance, né? não tenho dúvida que vão conseguir se reerguer, porque são pessoas, né, com proativas, tal, que vivem não apenas a autoescola, mas vivem de outros segmentos, né? Tem condições disso. Sim. Mas é um desafio quando você precisa se reinventar de forma tão rápida, até porque você tem pessoas ali que trabalham ali, não é apenas o empreendedor em si, né? Deixa eu aproveitar aqui essa pegada. Perfeito. E aonde que está a CIRS nesse momento de apoiar esse cara que tem que tomar uma decisão rápida? Aonde que a CIRS né? Porque a CIRS a gente está falando muito a CIRS, Associação Sim. de Comércio e Indústria do Rio do Sul. Aí. Onde que ela se posiciona para ajudar ele? A questão representatividade foi o primeiro questionamento que eu fiz.
Teve algum lobby, né? Lobby, no Brasil o lobby ele não é permitido, mas assim, Sim. teve algum trabalho junto aos nossos deputados aqui da região, por exemplo, né, para que se entendesse essa pauta? Ele disse, não, teve. A gente conseguiu se reunir, inclusive eu fiz ligação, né? Nós temos uma proximidade com um deputado que é da nossa cidade, com o Rafael Pezente, lá de Atalanta, né? Alguém que a gente tem uma proximidade, estudamos junto no colégio na infância e tal, temos uma proximidade, acabei ligando para ele para falar um pouco disso também, para pedir algum apoio. Então a gente, de certa forma, tenta através do relacionamento. Consegue tudo? Não. Obviamente que é um desafio, né? Porque tem coisas que são impostas, né? Sim. Mas algo que a Sears, e isso alguns amigos, eu terminava a pergunta, obviamente, eu disse, eu não ia ligar para todos, eu disse, cara, e onde é que a Sears pode contribuir para que o ano de 2026 seja ainda melhor para todos nós, né? Muitos deles falaram das questões de capacitação. É algo que, né, a gente tem oferecido. Uau, né? Nós temos oferecido aí algumas boas capacitações, que eu penso que é algo importante, né? A própria FERSUL, né? Já temos data para a FERSUL 2026. 12 a 14 de agosto, né? O ano a data de fundação da Sears, né? Que completou 80 anos, então, no dia 12 de agosto de 2025. Né? Então, do 12 de agosto de 2026, nós abriremos as portas da FERSUL. Legal. Né? Então, na mesma data, já cravamos a data, então está tudo bem organizado, já temos um bom pedaço dos estandes vendidos, também nos deixa feliz. Né? E o legado que a Sears construiu, eu vejo que foi formado e forjado por pessoas muito representativas na nossa cidade, Chico. E aí, falando da questão, né, a nível de Estado. Se me derem a liberdade para não furar, tá? Eu vou citar, faço questão de citar aqui, da Galeria dos Presidentes, o nome dos 27 presidentes que me antecederam. Seu Orlando Pinto do Nascimento, de 1945 a 1948. Seu Alfredo João Crick, de 1949 a 1962. Seu Rubens Bins da Silveira, de 1962 a 1964. Seu Alfredo João Crick, voltou a ser prefeito, de 1964. Presidente. Foi prefeito também, né? Sim. Voltou a ser presidente de 1964 a 1966. Seu João Domingos Cedrez, de 1966 a 1968. Seu João Stramoski, de 1968 a 1972. Da metalúrgica, né? Seu Vigan Eger, já na época Unidade, né? De 1972 a 1974. Saudoso também, queridíssimo Lothar Dieter Maas. Espetacular. Se cabe a reconhecimento a alguém líder de Rio do Sul, que levava Rio do Sul, que tinha trânsito e que tinha vivência em outras entidades, seja ela CDL, sindicatos, né? Nível estadual, extremamente reconhecido. Até porque a pessoa dele... Fenomenal, né? Fenomenal. Então, presidente de 1974 a 1976. Seu Fausto Simardi, foi presidente em 1977, eu tive a oportunidade de ir lá entregar em Florianópolis, ele reside em Florianópolis ainda, eu tive a oportunidade de ir lá entregar a ele a homenagem pelos 80 anos. Legal. Ele disse, olha, Ricieri, pela minha idade eu não consigo ir a Rio do Sul, mas se você vier aqui em casa eu receberei você com muito prazer. Então eu fui lá, entreguei, tive aí 1h30 de conversa com ele, fantástico, é uma pessoa, né, ele era irmão do seu Cláudio Simardi, né, que foi vereador, muito conhecido aqui em Rio do Sul e tal. Senhor Joaquim de Assis Santana, de 1976 a 1978. Seu João Antônio dos Santos, que foi o primeiro presidente do Observatório Social do Brasil aqui de Rio do Sul também, né, conhecidíssimo aí por muitos de nós, né, de 1978 a 1980. Seu Wilfried Curling, de 1980 a 1984. Seu Jovino, né? Outra pessoa conhecidíssima e queridíssima, né? De 1984 a 1986. Seu Günther Fahler, de 1986 a 88. Só nome forte, né? É bacana. Aí, de 88 a 90, seu Paulo Grunwald. De 90 a 92, alguém que perdemos recentemente também, seu Carlos Vitor Off, né? Sim. 92 a 94, seu Milton Obos. O Jonatas hoje, nosso diretor lá, está lá conosco, fazendo parte da diretoria. Sim. De 1994 a 1996, seu Valdecir Pamplona. De 96 a 2000, seu Osni Sens. De 2000 a 2004, o senhor Germano Purnagen. 2004 a 2008, seu Lino Roden.
já citamos aqui, o André também, Sim. 2008 a 2010, o André Armin Odebrecht, Ciro Cerutti, 2011 a 2014. Aqui eu já comecei a fazer parte de 2013 e 2014, eu fiz parte com o Ciro daí. Fiz parte na segunda gestão do Ciro. Aí o Alex Detloff Hoff, 2015 a 2016, o Amândio João da Silva Júnior, que já citamos aqui também, 2017 a 2018. Eduardo Schroeder, nosso presidente do conselho hoje, 2019 a 2020. Foi importante, presidente também. ainda. Importantíssimo, né? Fenomenal. Com iniciado ali pelo Amândio, fizemos a transferência do nosso espaço da Rua 15 para o SINF, né? Sim. Hoje estarmos no SINF para nós Acho é que algo foi na dele, né? fundamental. Foi iniciado na gestão do Amândio e finalizado, de certa forma, o processo na gestão do Eduardo. Foi realmente algo bem significativo. Aí, outra pessoa que já citamos também, Gersandro Pedroso, de 2021 a 2022. E aí, eu tive a oportunidade de ser vice-presidente do Clayton Pamplona Peters, que foi presidente de 2023 a 2024, e eu encerro o meu mandato em 2026, tudo dando certo, estamos muito felizes, né? E quando a gente olha para todos esses nomes que nós citamos, realmente eu me emociono, eu brinco com alguns, né? Que quando a gente olha para aquela galeria de presidentes, realmente é algo que uma das primeiras falas na minha posse foi, né? Eu estou feliz, mas ciente da grande responsabilidade que a gente tem, né? É um legado enorme deixado por essas pessoas, né? É uma inspiração enorme, né? E logicamente a gente tem um conselho que nos dá suporte, né? Nós temos uma excelente diretoria, né? O Chico tive a oportunidade de ter o Chico na nossa diretoria da gestão passada, né? O Chico hoje é nosso conselheiro fiscal e nós fizemos alguma renovação, né? Nós trouxemos um grande número de mulheres para a diretoria atual, né? Renovamos bastante a diretoria, né? Temos um momento realmente bem singular, assim. Estou muito feliz realmente por estar presidente da associação nesse momento, um momento que, né, por acaso e por sorte minha, vamos dizer assim, né, eu em 2025, então, como eu falei, a CES completou os 80 anos, trabalhamos muito forte durante o ano passado aí, para reconhecer o legado, em especial desses ex-presidentes, né, que deixaram um trabalho maravilhoso e a gente tem tentado dar sequência nisso, pelo menos, né, foi algo realmente bem significativo para nós. Fizemos uma série de ações voltadas para esses 80 anos, além, obviamente, de toda a questão natural, como a gente já comentou anteriormente, né, de buscar capacitação, de buscar soluções, né, a gente tem diversas soluções para as empresas, né, seja ela cartões, né, de benefício, seja consulta de crédito, seja uma série de outras ferramentas que a gente faz. Até isso aqui eu vou linkar, porque qual é a minha ideia que veio na minha cabeça agora? São 80 anos de história. Nós estamos falando de empresas muito consolidadas ali, presidentes muito consolidados. Mas hoje, na prática, quero abrir um negócio, quero empreender, quero inovar, quero começar hoje. Aonde que a CIRS consegue me ajudar? Eu diria que os núcleos, sejam eles setoriais ou multissetoriais, Ricardo, são uma baita oportunidade. Porta de entrada fenomenal. Fenomenal. Troca de conhecimento. Troca de conhecimento, né? Vou citar o meu caso, eu entrei de fato na associação em função do núcleo dos jovens empreendedores. Tá. Né? Obviamente hoje eu não estou mais lá, porque como eu falei logo no início, nasci em Não 85. mais tão jovem assim. Mas não pareça, né? Não estou mais sendo bem quisto, pecado, né? Bem quisto assim, mas eu não faço mais parte desse mundo jovem assim tão facilmente, né? Mas assim, temos o núcleo das mulheres que é o segundo maior em termos de participantes do estado de Santa Catarina. 100 e algumas mulheres, 105, 120, giram, é um número bastante alto. Falo com bastante alegria e bastante satisfação, nós assumimos com 18 núcleos ativos, 2025, quando finalizamos com a gestão com o presidente Clayton, e hoje nós temos 21. Né? Nós reabrimos o núcleo de automecânicas, de reparadores de veículos, nós reestruturamos, reativamos o núcleo de concessionárias, que estava em stand-by, e nós abrimos o núcleo de negócios em Presidente Nereu. Ah, que legal. Bacana. Presidente Nereu, e aí são momentos de oportunidades, né? Mas eles vêm aqui se encontrar aqui ou o núcleo Nós já era tivemos lá? uma reunião apenas aqui, porque eles vieram conhecer a estrutura Mas e tal, mas as reuniões estão acontecendo lá mesmo. Tá. Né? Eu estava em uma reunião no núcleo de cooperativas e o ex-coordenador Leandro, estávamos conversando,
Leandro tinha sido coordenador do Núcleo de Cooperativas e eu questionei ele tem um negócio de morangos e ele é residente de Presidente Nereu. E ele comentou, ele disse, cara, Presidente Nereu está vivendo um momento legal, tipo o Rio do Sul, assim falando, né? Nós falávamos do lançamento da marca Rio do Sul, capital do Alto Vale. Eu falava que a gente estava vendo isso, o próprio Santa hoje, que é uma referência, né? Uma referência, o Santa Catarina Clube, né? Que legal, estive no jogo 2-2, podíamos ter ganho. Podia ter ganho. E aí, eu falando disso, ele disse, Presidente Nereu vive esse momento, tal. Falta para nós uma entidade como a Sears lá. Eu disse, opa. Tem espaço. Tem espaço. Tem espaço para a gente. E aí foi onde eu comentei, né? Poxa, um núcleo que tá... Faz sentido, Riz. Multissetorial. Faz sentido, né? Diversos negócios. Lá, a gente faz coordena sentido. daqui, a gente consegue botar um coordenador para tá orientando, Nós né? temos consultores de núcleos, né, que são fornecidos, entre aspas, fornecidos, né, que prestam serviço para a Sears para dar esse suporte lá. Então a gente conseguiu fazer tivemos na época, fomos convidados para estar lá com o prefeito e tal, tivemos uma reunião, prefeitos, secretários e alguns empresários e formalizamos o núcleo e está certo, e aconteceu. Além disso, nós temos um núcleo de mulheres, por exemplo, em Rio do Oeste, né, porque o núcleo aqui estava muito grande e tinham pessoas da região tentando fazer parte e aí, aqui a gente tem algumas regras, obviamente, até por ter 105, né? Toda reunião é quase uma palestra, né? Realmente é um desafio fácil, né? Gerir um núcleo dessa magnitude. E aí algumas mulheres de Rio do Oeste, se a gente quisesse criar um núcleo, isso não foi mérito meu, não foi mérito da gestão deles mesmo. Já veio. E partiu a iniciativa deles e formalizamos e criamos um núcleo de negócio de mulheres em Rio do Oeste. Rio do Oeste. Nós vamos trazer os gerentes desses... Acho que é bacana trazer até o coordenador do núcleo feminino para ela vir aqui posicionar e mostrar o empreendedorismo para as mulheres. Eu acho que nós vamos botar na agenda. Coordenador hoje? Era a Silene, né? E quem assumiu agora, recente, o núcleo das mulheres é a Carol. A Carol Pofo. Legal. Pofo. Não, vamos trazer aqui para a gente bater um papo, porque eu acho que é fenomenal. Só faltou o núcleo? Não. O empresário, né? O que falta para o empresário ser, né? Participar mais dos associativos. Tá. Como é que tu faz a vontade? Como é que tu faz o... Porque a gente vê, né? Assim, quem é voluntário, né, que vai estar lá. Falou, são pessoas que no mínimo não estão satisfeitas com o presente e querem, né, fazer alguma diferença, né? Porque como é voluntário, né, o salário é mais trabalho. Então, enchente, BR, comércio, né, horário, tá, mas o que tu faz de diferente, né? Isso. Então... E como é que vocês conseguem trazer o empresário para ir para a CIS, né? Porque queira ou não queira, é aquele jogo do ganha-ganha. Sim. O empresário quer o ganha-ganha. A pergunta que mais se ouve é o que eu ganho estando lá. O que eu ganho com isso. É natural. Isso é natural. Isso aí. E daí, o que a CIS pode oferecer? Qual é o ganho que a CIS traz para o... Eu vou contar uma passagem que revela de forma bastante interessante o que a gente viu. Quando nós estávamos com o projeto dos 80 anos, nós fomos visitar algumas empresas, obviamente, para buscar capitalizar, viabilizar esse projeto. E eu estive numa empresa, vou citar o nome aqui porque todos conhecem, Não tem problema. Na Cravil, conversando com o seu Harry Dó. Mas... Sim. E aí o seu Harry, né, com aquela simplicidade e uma pessoa fenomenal. Seu Harry é top. Ele disse... E seu Harry, como é que o senhor vê hoje a Sears e tal? Ele disse, vocês têm umas coisas muito boas lá, né? Algumas soluções, esses núcleos, né? Tem um monte de gente nossa que faz parte desses núcleos e tal, não sei o quê. E agora aí, né, vamos completar 80 anos, sei que a FERSUL para nós é importante. Eu disse, seu Harry, obrigado pelos elogios, né? Eu disse, mas o senhor, com certeza, com a experiência que o senhor tem, com a lucidez que o senhor tem, eu disse, e onde é que a gente pode melhorar? Porque alguma coisa... Eu não quero... Eu não gostaria de dizer, eu acho que eu não preciso sair com a bola tão cheia daqui, eu brinquei, né? Ele disse, já que tu me perguntaste, né? Então, disse, uma coisa que eu sinto falta é vocês estarem presentes defendendo as nossas bandeiras de infraestrutura. Por exemplo, esse nosso corredor aqui, a 470. E aí foi onde eu tive a oportunidade de falar algo para ele que muitas vezes, e hoje vocês estão me dando a oportunidade de falar aqui também. De forma muito inteligente, a meu ver, algumas entidades lá atrás criaram um conselho para Rio do Sul, que é o Codensul.
né, que o Chico fez um trabalho maravilhoso, uma câmara lá do aeroporto, que, né, nós, enquanto associação, nós tivemos a felicidade de ceder o Kleber hoje, né, o Stasson, para realizar um trabalho de criar, de certa forma, Consultor, esse né? conselho, um trabalho de uma consultoria para esse conselho, que eu acredito, de forma muito inteligente, isso foi criado. Ah, mas a Sears perdeu poder ou força? espaço de marketing, perdeu protagonismo. De forma alguma. A Sears existe para quê? Para transformar o Alto Vale em um local melhor para se viver, trabalhar e investir. E produzir. Essa é a nossa visão. Transformar o Alto Vale em um local melhor para se viver, trabalhar e investir. E, na minha humilde opinião, Rio do Sul vive muito melhor em função do Codensul, porque ele é formado pela Sears, sim, mas é formado pelo CDL, pela Unidade, pelos entes públicos, né, as pessoas voltadas à prefeitura, pelos sindicatos. E tem 20, né? 15 mais 5 do poder público representando, né? Então, assim, são 20 entidades, pessoas, representações lá, que trabalham essas bandeiras de forma muito mais acertada, mais ajustada. Não é apenas foco, uma né? entidade, é um grupo de pessoas com uma visão muito boa. E eu penso que esse é um dos grandes legados que a Sears pode ter contribuído na construção. Porque foi a Sears que foi a provocadora para criar o Codensul? Para criar o Codensul. A gente, na época, a gente foi a Maringá fazer um benchmarking com o Codem, que o Maringá, junto com a Assim lá, que acho que criou o Codem. Então, o Cuca, que é o presidente, ele falou, o prefeito nenhum é louco de ir contra o conselho. Porque é o conselho... Ele bota a diretriz. Mais caro que a cidade tem de graça. Porque se tu pega a hora... Boa! Não, é a colocação hora de um cara é o mais desse caro lá. Um cara desse, vezes 15... E tu uma tem vez de por graça, semana, uma vez por mês, né? uma Isso vez tem por de mês. graça. E isso falando só dos conselheiros, tirando Sim. as cadeiras dos coordenadores técnicos, dos grupos técnicos, enfim. É caríssimo. Então, assim, a Sears, ela é protagonista. Eu falo com muito carinho, né? Porque a gente teve o contato e a gente sabe da importância. Hoje nós somos um centro de inovação do Estado. Sim. Não veio do céu. Entendeu? De a inovação. Sears, né? O CINF, né? O Centro Sim. de Inovação Norberto Fran. A Sears, cara, foi protagonista desde o começo. O Gabriel, né? O Kleber. Começou com o Amândio, eu imagino. Sim, Né? na época... Começou com o Amândio, né? E agora o Rissi inaugurou, né, Rissi? de certa O forma... Rissi inaugurou o CINF. Então, cara, o Codensul, ele dá essa qualidade, mas quem abriu as portas e quem instigou, quem deu aquela cutucadinha... Veja bem, vamos fazer a coisa acontecer... Foi assim. E uma questão aqui específica do CINF também, né, Chico, cabe citar, é a questão da Unidade também, que foi extremamente importante, Sim, né? que é aquele Sem a Unidade parceria, também, Espaço, se é da Unidade, é um comodato, né? Sim. Então, sem né, eu penso que sem sempre, tirar, a gente sempre tem se policiado, né, cada vez que a gente vai falar, né, tanto a Unidade quanto a gente, de Agradecer lembrar as pessoas e que apoiaram agradecer também. realmente, né, foi uma construção, talvez de protagonismo da Sears, mas com muitas mãos, né? Seja ele no Codensul ou na na Sassafrás também. Sassafrás, né? Realmente, sim. Rio do Sul, por isso que eu volto a dizer, Chico, Rio do Sul tem muitos bons líderes. Nós temos uma safra muito boa e algo que me chamou a atenção, que eu não havia percebido, foi uma consideração de um dos conselheiros nossos. A diretoria tá tão renovada, né? Só tem jovem. Eu disse, nossa, eu até me senti. De novo. Cara, oxigenação. A gente teve. E isso é algo importante, né? A segunda colocação dessa pessoa, ele disse, as pessoas estão se envolvendo um pouco antes, né? Que legal. Foi uma colocação dele, e eu de fato não havia percebido ainda, mas eu penso que é uma questão natural das pessoas estarem se envolvendo um pouco antes, de perceberem um pouco antes que a gente precisa, assim, dar a nossa contrapartida para a sociedade. Não é só exigir. As pessoas muitas vezes perguntam o que eu ganho estando lá. Mas, cara, o que você pode doar para você estar lá? Diferente, né? Sim. Porque muitas vezes a gente quer ganhar antes de ceder.
Enquanto economista, eu sempre acredito muito no poder dos juros compostos, né? E isso não é sobre economia, né? Sim, é para tudo. Eu acredito muito no poder dos juros compostos, tudo, isso né? não é sobre economia. Para tudo, né? Deixa eu dar uma guinada aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Economia está direcionada à política. Perfeito. A CIRS tem política. Política existe em tudo, né, Ricardo? Política existe em tudo. Aonde que tu percebe, assim, ó, que, por exemplo, seja uma política nacional, seja uma política municipal, estadual, qual seja, que ela interfere diretamente, e aonde que a CIRS consegue balancear isso, protegendo, porque é a função também de vocês, claro, protegendo o comerciante dessa política, né, seja ou com estudos, ou seja com treinamento, ou seja como for. Como é que vocês hoje conseguem visualizar a política, tá, para que ela não afete o comerciante, ou de repente tu vai me dizer, não, a política não afeta o comerciante desde que ele esteja preparado. Veja bem. Eu acredito. Então, veja bem. Esse é o momento, veja bem da... Cara, esse nome a gente tá... Desculpa. Não, fantástico. A gente tava pensando que a gente já vem conversando sobre esse podcast já há algum tempo. Que legal. Daí chegou uma hora, tá, vamos fazer. E o nome, e né? a gente sempre brinca, veja bem. Veja bem. A gente tá conversando, não sei o que, vamos veja bem. Aí, cara, veja bem. Veja bem é o nome. Então, veja bem. Eu acredito que muitos dos desafios que nós vivemos, que são conhecidos, né? O que nós já falamos da enchente, Sim, nossos desafios de 470, contorno viário, isso obviamente depende do poder público, depende de política. Nós fizemos em 2020, eu estava naquele momento, 2022, perdão, eu estava naquele momento presidente do Observatório Social, nós fizemos uma campanha. Eu diria que nós poderíamos ter engajado um pouco mais, mas foi um embrião, reembrião talvez, porque já houveram outros momentos isso, uma campanha de voto Alto Vale. E foi bem massa. Eu penso que é uma das formas onde a gente, enquanto associação, enquanto sociedade civil organizada, precisa contribuir. Por quê? Porque o orçamento público, e eu não estou aqui julgando se é certo ou é errado, ele está a nível nacional e estadual um pouco, mas não de alguma não forma tanto. também. O orçamento ele está muito diluído entre não apenas mais o executivo, mas ele está muito voltado para a questão legislativa também. Sim. Né? Deputados, sejam eles federal ou estadual, eles têm muito poder econômico de direcionar verbas, né? E aqui volto a dizer, não estou julgando se é certo, o formato, não, né? É o formato mas que o está sistema posto. é esse. É o que tem. O formato É o que tem. posto é esse. Né? Então, e vamos lá, se eu sou aqui do Alto Vale, ou se eu, né, eu penso que é natural que eu vou tentar botar um pouco mais de verba aqui. Sim. E a partir do momento onde o coeficiente eleitoral ele é específico para o partido, não mais para a coligação, existe uma questão natural, e eu vou citar o nome de uma pessoa, porque ela disse, não, isso pode falar do meu nome, a hora que fores falar disso, né? O seu Arno Nardelli, que é uma pessoa com conhecimento, nossa, né? Gigante, ele disse assim, Risse, isso lá em 2022, né? Ele disse, o maior desafio da campanha Voto Alto Vale, sabe quem vão ser? Ele disse, eu posso até ser mal interpretado, por isso que eu vou usar o nome do senhor. Eles são os próprios partidos. E não é por má fé, não. É porque os próprios partidos precisam fazer o quê? Mais votos para garantirem suas cadeiras. A cadeira. Na cadeira. E quando isso acontece, o que ocorre? Nós corremos riscos de algumas pessoas daqui serem, entre aspas, né, não quero ser mal interpretado, mas usadas para eleger alguém de fora. De fora. Então, esse é um dos grandes desafios que eu vejo, né, Elice? Então, a gente, entre aspas, quanto menos mais bons candidatos nós tivermos aqui, aumentam as nossas possibilidades de nós elegermos. Que loucura, né? É um pouco de contrassenso, talvez. Sim. Então, veja bem, né? É um desafio tremendo, e 2026 não vamos esperar que será muito diferente disso. É natural que os partidos queiram botar candidatos em todas as regiões. Porque imagino que lá na presidência já é assim. Sim, essa negociação já vem de longe. Naturalmente. Então, eu penso que esse é um dos grandes desafios e é onde, de forma, né,
eu não diria despretensiosa, mas de forma não de forma tão ferrenha, mas de uma forma a tentar construir, como sempre foi dentro da associação, nós mostrarmos isso para os partidos, para os líderes públicos, né? Políticos, né? Que em alguns momentos menos pode ser mais, talvez. Né? Essa vez talvez vai você, a próxima vou eu. Eu acho que ter esse engajamento é importante para que a gente melhore a nossa representatividade, e eu acho que esse é um dos grandes desafios que nós teremos para 2026. Melhorar a nossa responsabilidade na Alesc, na Assembleia lá em Brasília também, porque nós temos mais representatividade. E aí entra-se no mérito de melhor representatividade ou mais representatividade. Aí é uma questão, filosófica, não cabe a nós, talvez, aqui devagarmos sobre isso, mas eu penso que uma das grandes camisas que nós precisamos vestir é para que as pessoas aqui da região, que valorizam a região, tenham êxito na eleição, porque eu penso que fica melhor para a gente. Sim. Né? Fica melhor. E isso é uma questão, né, talvez até particular, eu posso falar, mas a CIR estará junto na campanha Voto Alto Vale 2026. Não, mas isso novamente, é consenso da sociedade organizada, civil organizada municipal como um todo, imagino. Seguindo para o final agora aqui, vou te dar uma apertadinha, né? Para um conselho, para a gente finalizar, um conselho como empreendedor e como associativista. Como presidente da CIS. Presidente da CIS, um conselho para o empreendedor, um conselho de como empreender, um conselho de... Que tu falaria para o Ricci de 20 anos atrás, quando ele empreendeu? Ele começou. Eu assisti um filme que é extremamente engraçado, mas não que eu use hoje mais como filosofia, mas é aquele Sim, Senhor, do Jim Carrey, que é extremamente engraçado, mas ele precisava dizer sim para absolutamente tudo que ofereciam, tal. E em alguns momentos da vida da gente, você acaba absorvendo muita coisa, né? E efetivamente lá no final do filme você percebe que não precisa dizer sim a tudo, mas pode selecionar algumas coisas. Mas eu tenho algumas coisas que eu levo comigo, né, de valores que vêm da nossa família, né? Uma frase, Ricardo e Chico, que eu tenho muito forte para mim, é que se eu não posso fazer tudo o que eu quero pelo menos fazer tudo o que eu posso. Aí, ó. Perfeito. Tá? É uma frase que, de certa forma, parece ser simples, sim, né? E não é um trocadilho, né? Se eu não posso fazer tudo que eu quero realmente poder fazer tudo que eu posso. Que aí entra muito do que a gente falou hoje, né? Por que eu estou lá dentro da associação tentando dar sequência ao belo legado? Porque eu acredito que a gente pode fazer um pouquinho mais do que, entre aspas, apenas ser um bom empresário. Né, do que empregar pessoas, gerar. Eu acho que esse é o maior benefício social que pode haver no mundo, é alguém ter a oportunidade de trabalhar, ganhar o seu próprio dinheiro, de a se função dedicar social a fazer. da empresa. É uma das principais. Isso dentro do direito, quando eu dou aula de direito empresarial, isso se chama função social da empresa. Ela tem uma função social, gerar emprego, gerar tributo, gerar tudo isso. Então, acho que além do empreendedorismo, ela tem a sua função social, com certeza. E o presidente? O que o presidente falaria agora? Se você ainda não conhece, não apenas a CIRS, mas qualquer outra entidade voltada ao voluntariado, voltada ao associativismo, CDL, que é uma casa fantástica, mas a associação, os núcleos setoriais ou multissetoriais, faça algo voluntário, né? É importante. A gente vê algo... Eu tenho um carinho enorme pela associação, sabe? Eu acho que quando algo dá certo, hoje pela manhã eu tive uma reunião com a menina comentando, né? Nossa diretora de núcleos falando de algumas ações que aconteceram e que deram certo. Cara, a gente vibra juntos. E a gente precisa... Talvez é um momento, como vocês bem comentaram, a gente não tem remuneração para estar vinculado a algo assim, mas a energia é tão boa renova, né? Que a gente se sente motivado. Então, enquanto presidente, o que me cabe talvez é dizer... Coloquem na sua agenda, de 12 a 14 de agosto de 2026, a FERSUL. É algo relevante para nós. Nós queremos fazer um belíssimo evento para dar sequência nesse bom momento que o Rio do Sul vem vivendo. Eu acredito muito na nossa cidade, eu acredito muito no Alto Vale do Itajaí. Tá? Sou alguém que tem um carinho enorme e não à toa a nossa associação tem como visão transformar o Alto Vale em um local melhor para se viver, trabalhar e investir. Esse é o nosso lema, esse é o nosso... A forma de trabalhar e é o que a gente quer deixar entregue aí ao final desse ano. É um monstro. É um monstro. É um monstro. Bom, então assim, eu vou aproveitar essa aula que ele deu aqui, né?
E agradecer, Ricieli, né? Agradecer a tua presença aqui. Acho que tu, como presidente da CIS e como empreendedor, trouxe algo grande para nós aqui, é importante. Exemplo, né? É importante falar da CIRS também, eu acho que é importante tanto para nós quanto para vocês também falarem, divulgarem tudo. Então, estamos com portas abertas também, o que vocês precisarem, gente, e puder ajudar, estamos aqui. Então, agradecer e dizer que estamos de portas abertas. Muito obrigado. Muito obrigado, Chico. Obrigado. Prazer enorme estar aqui com vocês. Tamo Prazer. junto. Um abraço a todos e até o próximo Veja Bem Podcast.